Vamos começar o programa de hoje falando do Furacão, o rubro-negro que teve uma coisa rara, uma semana inteira para poder treinar e se preparar para a partida desta terça-feira contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Quem tem as informações do rubro-negro é a repórter Monique Vilela. Mais de uma semana de treinamentos e o Atlético voltará a campo nesta terça-feira contra a equipe do Santos, na Vila Belmiro, para tentar voltar a vencer dentro desse campeonato brasileiro. Depois de 2 empates consecutivos na competição, o técnico Felipão teve tempo para trabalhar esse time. E trabalho que não faltou no CT do Caju. Posso dizer para vocês que essa equipe que joga contra o Peixe vai ser definida só no treinamento desta segunda-feira pela manhã, antes do embarque para o litoral paulista. E o Felipão aproveitou nos últimos dias para fazer de tudo um pouco. Testou 2 zagueiros, 3 zagueiros, trocou até os laterais, os atacantes, até diante dos desfalques que ele tem. Pedro Henrique continua o tratamento no DM em razão daquela pancada que ele recebeu no jogo contra o Cuiabá e que resultou num corte um pouco mais profundo no tornozelo. Ele acabou levando 10 pontos, então é um desfalque na zaga. Na esquerda, um grande problema para o Felipão. Abner Vinícius, titular absoluto, está fora do jogo em razão de uma torção no tornozelo. Nada muito grave, mas vai ficar de fora da partida em razão desse problema que ele acabou sofrendo em um dos treinamentos. E Pedrinho, o reserva, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então vem improvisação por aí. Nico foi testado no setor, Léo Cittadini, enfim, várias alternativas. Vamos ver o que o Felipão vai fazer. E no ataque, Agustin Canóbio está com a seleção do Uruguai, então mexe nesse setor. Coelho, Rômulo, várias alternativas também foram testadas ao longo das atividades. Fernandinho volta ao meio-campo, depois de ser preservado do jogo contra o Cuiabá, e aí também, obviamente, vai sobrar para alguém nesse meio para que o Fernandinho retorne. Hugo Moura, quem sabe, fique de fora e também seja preservado da partida. Alex Santana, tudo isso a gente vai saber na atividade desta segunda-feira no CT do Caju. A meta rubro-negra é vencer fora de casa. É difícil, porém não é impossível, porque o Furacão quer ficar na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Dentro do G4, se possível, para garantir essa vaguinha na Libertadores do ano que vem, independente do que vai acontecer em Guayaquil, no Equador, lá no mês que vem, na finalíssima contra o Flamengo. Foram dias de muito trabalho para o Felipão, que está mexendo principalmente com o psicológico do elenco. A ideia dele de girar tanto nos treinamentos é para mostrar que todo mundo tem condição de atuar e, obviamente, criar aquela rivalidade sadia dentro do grupo, criar um fator novo até a final da Libertadores. Vamos ver se o Felipão vai conseguir isso nos próximos dias. É isso aí, Monique Vilela. Felipão tá trabalhando bastante para tentar arrumar ainda mais o Furacão, hein? Eu acho que é um momento realmente que tem, né, o Felipão. O jogo contra o Cuiabá foi muito ruim, um jogo fraco do Atlético, e na própria entrevista a gente viu que o Felipão estava incomodado com o desempenho ruim da sua equipe e que já aventava ali, né, já deixava no ar possibilidades de mudanças. Então, eu acredito que, aos poucos, essas mudanças vão ocorrer, até para criar, como disse a Monique, esse clima, né, de que todos os jogadores podem ser utilizados, que a definição de uma equipe titular ainda não existe, e, na verdade, não existe, né, porque já estamos chegando na reta final da temporada e ainda você não pode cravar quem é o atacante pela direita, às vezes é o Canóbio, às vezes não é, quem é o centroavante, às vezes é o Pablo, às vezes é o Vitor Roque, na esquerda, o Vitinho parece ter ganho a posição que era do Coelho. Então, o Atlético está chegando na reta final por força do seu elenco, né? Por estas rotações que têm acontecido no elenco, mas não tem uma equipe oficial definida, né? Aquele time que tem os seus 11 jogadores na ponta da língua do seu torcedor. O Felipão está preocupado, certamente, em continuar que o time tenha motivação. Por isso que a Monique falou. Está menos difícil garantir a vaga na Libertadores do ano que vem no Campeonato Brasileiro do que uma decisão em campo neutro contra o Flamengo. Que essa sim é uma pedreira. Sim. Então, o Atlético tem boas chances, ótimas chances de chegar no fim do ano. Se não deu lá pelo título da Libertadores, que é o que todo mundo quer, pelo menos teria o prêmio Consolação de garantir vaga. Então, ele está perto disso. Agora,
empatou 4 dos últimos 5 jogos, venceu só 1. Então, está num momento realmente que é difícil também você exigir que o jogador esteja plenamente focado no Campeonato Brasileiro. Não tem como. Ele sabe que tem decisão da Libertadores no dia 29. Mas o Felipão, na entrevista coletiva, como você disse, né, Ira? Ele já deu um puxão de orelha. Falou assim, ó... Não é assim. Precisa competir, né? Não é assim. Não é o melhor. Não é. Ele falou o seguinte: todo mundo tá achando que é o melhor time do mundo. Não é essa maravilha. Não é assim. Às vezes a gente pensa que essa maravilha toda não é bem assim. É que o Atlético trouxe, né, essa situação para si. Né? Claro. Uma pressão boa, né? Por ser uma equipe que está há tanto tempo no G6 do Campeonato Brasileiro. E fez por onde chegar a essa condição. Né? Então é lógico, se você está brigando na parte de cima, você joga em casa com um jogador a mais diante de uma equipe que está na lanterna, você vai imaginar que a vitória vem ao natural. E isso talvez inconscientemente tenha prejudicado o desempenho dos jogadores. Então por isso vale, né, o puxão de orelha. O Felipão é macaco velho, né? Ele sabe o que ele faz. Conhece tudo, né? Sabe. Vamos fazer o seguinte: palpite para o jogo de terça-feira. O Santos é uma equipe mediana apenas, né? Que ainda convive com muitos problemas, mudança de treinador, toda essa questão. E se você for olhar por pontos, né? Está 10 pontos atrás do Atlético. Mas tem essa questão, né? Do Atlético, nas últimas partidas, não ter praticado um bom futebol. Creio que muito por conta da empolgação com o Libertadores. Então, acho que não é um jogo fácil para o Atlético, mas acho que o Atlético tem condição de arrancar pelo menos um empate. E aí, Gil? Eu acho que meu palpite é para empate. É um pontinho a mais para o Atlético, se mantém lá na zona de classificação e o Santos joga em casa. Eu vou ser mais otimista que vocês. Eu acho que o Atlético vence o Santos. Tem Eu mais tô time. achando. Eu tô achando que vence o Santos. Se fosse em condições de decisão, assim, eu apostaria também no Atlético. Mas pela situação de cada time, me parece que é mais para empate. Bom, Osmar, eu estava vendo aqui, a gente estava falando da classificação do Atlético, né? Então eu tenho uma certa tranquilidade, porque o Atlético e Flamengo decidem a Libertadores. Um deles vai garantir vaga para a Libertadores. Sim. Corinthians e Flamengo também Copa decidem. do Brasil. Vai ser G8, né? Vai ser G8. Vai ser G8. E o 9º colocado é o Goiás, com 37. Exato. E o Atlético tem 44. Então vai ser difícil o Atlético. Só precisa uns empatezinhos fora de casa e uma vitória. para Libertadores? Para a Libertadores Do do ano outro que ano que vem. Ah, mas não tenho dúvida que o Atlético vai estar na Libertadores do ano que vem. Não tenho dúvida. Acho até difícil que ele saia do G6. Eu também acho. Né? Porque ele tem 4 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, que não está jogando bem. Que vem com um momento ruim, né? Então, a não ser que mude muito de configuração e que o Atlético, em determinado momento, agora nessa reta final, foque totalmente na Libertadores e venha perder espaço, mas eu acho muito difícil. Tem elenco grande, né? Lembrando que na terça-feira o Furacão vai tentar quebrar um tabu, né? O Santos nunca perdeu para o Atlético na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Terça-feira, quem sabe, pode ser a primeira vez, né?